Imagine se um dia todos os artistas da Terra parassem durante 1 hora e deixassem de produzir uma ideia, um quadro, uma nota musical. De quem é a arte? Do artista? Do público? Para que serve a arte? Um beijo sem cinema? Quanto custa a sua ideia? Garrafamento sem música? Quanto custa o seu pensamento? Vim receber na porta. Ô, Lázaro, você... Maravilha, que honra. Honra é minha. Que honra. Poxa, por favor. Obrigado mesmo. Obrigado, digo eu, aceito. por favor, imagina. Fernando Pessoa criou uma escala de valores para a arte. Sim. Ele disse que, primeiro, é a arte inferior, aquela que é feita para agradar. Certo. Segundo, a arte média, aquela que é feita para elevar. Certo. E terceiro, a arte superior, aquela produzida para libertar. Você concorda com ele? E qual o valor da sua arte? Eu não gosto de divisão de arte inferior, média e superior, porque é uma classificação. E como tudo é em eterna mutação, caótica, e você não pode dizer, porque, por exemplo, o Dostoiévski, só pegar um exemplo, durante muito tempo ele passava por escritor folhetinesco, que era lido por senhoras, que não tinha televisão nem rádio, então as pessoas liam Balzac, Dostoiévski, achando que era entretenimento, coisas. Aí precisa ouvir um filósofo chamado Berdyaev mostrar que Dostoiévski era um profundo filósofo, que aquelas questões eram viscerais, e é ao mesmo tempo arte que agrada, né? E é profunda. Você tem todo tipo. Então, eu concordo, não concordando. Porque o que diria a arte brasileira, que é feita nos terreiros, antes mesmo pelos ancestrais indígenas? Qual é o critério que eu vou usar? Né? O que é arte e o que não é arte? Hoje em dia é muito difícil, depois do Duchamp também, que diz que tudo é arte, que a própria vida da gente pode ser transformada em arte. E essa classificação me lembra um pouco um preconceito de definição de cara. Por exemplo, você vai me dizer, a chanchada é arte ou não é? A chanchada brasileira é arte, né? Você vai ver um filme, por exemplo, você pode dizer, é brega, é do Zé do Caixão. Mas é arte também. Então esse critério é o critério clássico dele ainda. E aí está na sensibilidade das pessoas, né? Certas coisas ficam para sempre como arte, porque elas têm alguma coisa que mude as gerações e tudo, ainda tem algo a dizer. Agora, eu acho que o mais relevante para mim na classificação, se eu fosse classificar, é o seguinte: a arte que tem valor histórico de libertação. Claro, libertação e de comunicação, que é o que o ser humano mais quer sempre, né? Libertar-se de situações desagradáveis, de opressões, sejam quais forem, e encontrar uma felicidade comungada. E aí é Jesus de Nazaré, porque é o Sermão da Montanha que virou direitos humanos. Então, você defender os direitos humanos e tendo sentimentos de amor, você acha que está em plenitude. E na vida, nas ações, né? Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé. Então essa sabedoria, ela é uma religiosidade, e a arte como religião mesmo. Ótimo começo. O espelho está no ar. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Isso aí é demais. Agora, você é muito inquieto, me parece. Inquieto ao ponto de, na sua biografia, dizer poeta, escritor, violinista, pianista, bandolinista, compositor, cineasta, cartunista, artista plástico e cantor. E cantor. Faltou alguma coisa? Não, não faltou, não. De onde vem essa inquietação? Ó, essa inquietação vem claramente porque eu sou o filho do Holocausto. Eu nasci um mês depois que meus pais chegaram, refugiados do nazismo, e meu pai, inclusive, era de um comitê de resistência judaica no exterior. E eu nasci aqui. Então,
Meu pai logo, ele amava o Brasil, dizia que a Europa, com toda a cultura dela, o que fez? Campos de concentração. E realmente, eu nasci já destinado, meu pai dizia desde pequenininho, olha, isso depois dos 7 anos, 8 anos de idade já, ele dizia assim, o nazismo pode voltar a qualquer instante, a gente sempre tem que estar preparado ali, não é? Então, eu recebi como que uma missão dele mesmo, lendo os livros do mundo todo, e ele escolhendo, e para enaltecer a cultura brasileira. Ele era um entusiasta total, ele viajava com um caixeiro viajante, me trouxe umas flechas do Mato Grosso, dizia que o futuro era o Brasil. Aliás, Stefan Zweig, quando veio para o Brasil, escreveu Brasil, país do futuro, e suicidou-se porque achou que o nazismo ia ganhar. Mas isso tudo, então, desde cedo eu tive essa missão. Mais ainda, minha mãe ficou paralisada, não podendo ficar com muito tempo comigo. Eu tinha uma babá dos 1 aos 7 anos, e essa babá era mãe de santo, ou filha de santo do candomblé, lá na Glória. Então, durante 3 dias por semana, ela deixava de ser minha babá, eu ia com ela, e ela se trocava de roupa e vinha com uma rainha, né? Ela me botava no colo, os tambores começavam a tocar e dizia, seus pais vieram de um lugar de gente muito má, muito cruel, mas aqui você terá teus amigos, teus irmãos. E aí eu adormecia no meio dos tambores, acordava na camarinha, no outro dia de novo, e durante 7 anos eu tive essa bênção. Então o resto é decorrência disso. E aos 7 anos, minha mãe se separou, meu pai casou-se com um violinista. Aí eu fui para São Paulo, aí tiraram meu pai e a babá. Se bem que meu pai depois frequentou também nossa casa, mas ela foi me visitar quando eu tinha 14 anos, depois ela desapareceu. Aí depois aprendi violino com meu padrasto. E aí ele era um primeiro viola, e ele fazia bico também nas rádios, né? Então, para acompanhar Aracide Almeida, Jorge Veiga, e eu ia lá também com ele assistindo. Dos 7, 8 anos até 15, depois eu fui calouro depois de 15 anos, mas até aí então eu ia assistir com ele o Nelson Gonçalves cantar na Rádio Record. Sentei no colo da Aracide Almeida. Nossa. Foi memórias inacreditáveis. E teve uma vez só que eu fiquei furioso, porque eu aprendia violino e ele ia fazer o bico lá. Aí um dia ele voltou do ensaio e falou, estou com muita, hoje eu estou triste. Ele era uma pessoa muito bondosa, mas aquele dia ele estava raivoso, assim, porque ficamos 4 horas, aquela burra não acertou o acorde. Eu falei, quem era a burra? Sou a Aracide Almeida. Aí eu escrevi no meu livro Deus, a Chuva da Morte, Aracide Almeida igual Beethoven, embora ligeiramente superior. Então tá aí todo o invólucro. E aí vai. Em 56 eu fiz o Partido do Caos, do qual Aguilar participou, um pintor. E aí o tempo todo minha vida foi fazer células, reuniões de amigos e a Revolução. A Revolução Mundial, a Revolução Brasileira, a constante necessidade de modificação, envolvimento em movimentos o tempo todo e realçando a coisa principal, que é a cultura brasileira da amálgama e que ela é totalmente a mistura de tudo, além, como diz José Bonifácio de Andrade e Silva, e são os terreiros, os batuques, os mitos de toda a cultura negra, indígena e branca, assimiladas e em entrosamento, como só o Brasil fabricou, por isso que ele é a esperança do mundo do século XXI. Essa foi, eu recolhi do folclore da Paraíba em 58. E foi a Cecília Guarneri, a esposa primeira do Guarneri, que me passou. Este sapo cururu não anda de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. Mas como é bonita a bandeira brasileira, mas como é bonita a bandeira brasileira.
É fantástico. É, a imaginação do povo brasileiro é fantástica. Você acha que o Brasil realmente é a esperança do mundo? Ah, sem dúvida. Mas você também acha que o Brasil tem muita herança do colonialismo, né? Ah, tem também, claro. Hoje em dia, essa geração de hoje, ela já sabe disso. Então, por exemplo, antigamente o cara achava que a cultura estrangeira é superior e tentava imitar o conjunto inglês, cantando em inglês. Etc. Hoje em dia é o contrário. Pelos pontos de cultura, o jovem ele vê a música... é o do maracatu, por exemplo, que eu fiz um disco que vai sair pelo Maracatu Estrela de Ouro, e é o maracatu do mestre Duda, é genial. Então nesse maracatu, nós gravamos ao ar livre, né, eu e o mestre Duda cantando, e tem às vezes um motivo, o Nelson Jacobini diz, mas isso aí parece, na hora do maracatu, um trecho parecia Popeye, aquele jazz. Aí o músico, não é isso mesmo, eu tirei ali e coloquei. Então é diferente. A cultura brasileira está na frente e, se quiser, ele faz recheios um pouco ali, pega aqui. É uma outra atitude, né? Então a garotada hoje está consciente do poder cultural do Brasil. Para mim, os outros países não têm inspiração mais nenhuma. A amálgama é quem dá. Então o modo do brasileiro agir e ter essa tremenda cultura que vem dos tambores, de toda a nossa visão do novo e de fabricar, pela originalidade nossa, pelo próprio isolamento proposital, pela língua portuguesa, com a capacidade de verbos em tempos poéticos, tudo isso, e principalmente pelo trabalho. Os escravos negros construíram o Brasil todinho, de cima para baixo. Então, as ruas, as estradas, as casas, os carros, tudo, e a cultura também, né? E então isso agora é que explode no mundo como esperança. Deus sempre encontra alguém que seu estandarte do bem. Sei que existo em plena solidão, por isso me alisto na escola do perdão. E da luz que brilha destas páginas, sinto Jesus que enxuga as minhas lágrimas. E da luz que brilha destas páginas, sinto Jesus que enxuga as minhas lágrimas. Do jeito que o mundo anda, ele precisa de fé. Ouve o grito da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. Aí vai. E a política partidária? Você se filiou no PCB, né? Isso, exatamente. Em 60 em 62. 62. Em 56 eu fiz o Partido do Caos, que já era a ideia assim. Em 62 eu fui trabalhar com o Mário Schember no Comitê Central do Partido Comunista. Então fala um pouquinho do porquê o caos. O caos tá certo. É porque o caos... a ordem apolínea era muito, digamos, repressiva. Então o caos é a novidade, é o inesperado, é o que você não espera. E inclusive foram aulas do meu pai. Esse caos, na verdade, se baseia no momento em que a filosofia chegou e os cientistas estavam fazendo as primeiras experiências de matéria virando energia. Então, um cara deixou umas pedras que ele tinha achado em cima de uns negativos. Do outro ele achou tem radiação. Isso são ideias que iam assim que contradiziam todas as ideias de sequência lógica. Então, o que existe aí? Começa a existir um cálculo da incerteza. Então, o cálculo da incerteza. Bom, quer dizer, eu quero calcular, cadê? De repente é o contrário, é do Heisenberg, junto depois o Einstein. Então, esse relativismo, tudo é em ondulação, como nós artistas sentimos. E mais ainda, hoje em dia a pesquisa dos neurônios diz que a informação só chega ao cérebro se ela for banhada de emoção. Então, são coisas totalmente novas de que os poetas já suspeitavam, os pré-socráticos, várias pessoas já tinham dito, mas, de repente, essa prova científica e essa novidade que nos cerca, ela é toda fruto desse caos. Então, o que é o caos? O caos, inclusive, virou o nome da matemática
do cálculo da incerteza, em que o número 1 pode ser o número 1 aqui, mas ele pode ser o menos 2 e ao mesmo tempo mais 5. Então o que é isso? É loucura? Não é caos, é como a natureza é um mistério. Então, para se desvelar isso, a matemática tem a matemática fractal, que é essa matemática caótica em que o número 1, você tem o número 1 apaixonado, tem o número 1 raivoso, tem o número 1 entediado, você tem categorias emocionais nas abstrações. E isso já é o mundo atual da ciência, que bate com todas as visões dos Fernando Pessoa, né? Simultaneidade de vários cérebros. Para que Fernando Pessoa? O candomblé aqui, quando se reinterpretou, ele inventou os arquétipos antes de Jung, porque na África só aquele lugar lá é de Oxum, aquele outro é Queto, onde Oxóssi lançou a flecha. Aqui todas as matas e florestas são de Oxóssi, todos os rios de Oxum são os arquétipos. Mais ainda, tem o jogo dos búzios, e que tem a emoção fractal, de novo, que a emoção é inteligência, inteligência emocional é uma pálido reflexo disso que eu estou falando. Toda inteligência tem que ser emocional. Tem o jogo dos búzios, que entra o acaso, esse misterioso acaso que é o caos. E aí você já... Mas mais ainda tem o jogo do Ifá, que é o I Ching chinês africano. Na verdade, ele é o primeiro, que o ser humano nasceu na África, depois que foi para a Ásia, mas vamos deixar assim. Ele é o Xing africano, com as varetas, com aquelas mesmas possibilidades do taoísmo. E mais ainda, o ser humano tem pelo menos 3 cabeças. A de frente, a desse lado e a do outro. Então você imagina, isso já está à frente da ciência, que a ciência está dizendo hoje. E é fantástico isso, né? E então as dificuldades às vezes das crianças, desses 4.000 pontos de cultura, que são os lugares mais variados, mas muitos lugares humildes, em que a garotada é muito inteligente, e a dificuldade é aprender a matemática linear, porque eles já estão com essas simultaneidades na cabeça. Não é fantástico? É fantástico. Isso é o Brasil. Psicobombas atômicas em cima do meu cérebro. E aí faltou você responder por que a política partidária também. Por que a partidária também? Bom, porque aí eu sinto a responsabilidade de fazer, eu sempre fazia células, né? Tinha que ser a política é super importante. Claro que a meta é sempre a política democrática, não é? E estabelecer, bom, imagina, reforma agrária, o Brasil precisa de reforma agrária. Dinheiro, muito dinheiro para instrução pública tinha que ter. Então é uma marcha contínua. Então no Partido Comunista, que eu sempre fui filiado, também recebi também a bandeira do partido numa cerimônia pela própria mão do João Amazonas. Então eu sou engajado e nossa política é... O Partido Comunista é democrático, né? Hoje em dia ele não tem. E a necessidade, inclusive, de mudar as coisas. Então a arte é para mudar. Então cada livro meu ou música é uma espécie de panfleto para agitar, para instigar e para agir. Tanto que eu fui enquadrado e tudo, de pessoas que me perseguiam, mas não aconteceu nada de grave. Sempre continuei propagandeando isso. E essa necessidade é quase que natural. Como nós estamos conversando aqui, tem um outro grupo que conversa, então vai criando, é intrínseco à minha biologia, formador de células nato. Mas são reuniões, né, de pessoas de todo tipo, e interessa essa conversa a todos os artistas, né, que tem a ver. Então é isso. Salve a morena do Brasil, vagueiro. Você é considerado, se não mais, um dos compositores mais gravados em vida no Brasil. Não. Isso está na pesquisa, está dizendo aqui. Mas eu acho que não. Isso, bom, não sei. Quem fez essa... Bom, eu acho que isso pode ser bem gravado, mas o mais eu não sei, não. Eu acho que é um dos mais. Bom, um dos mais também. Um dos mais aceito? Eu aceito, sim. Não, é só... Então, já que eu estou te provocando, vou provocar mais um pouquinho. Você faz composição para agradar o cantor? Olha, eu não tenho problema de agradar o cantor. Não tenho nem a cantora. Acontece que eu, por exemplo, eu posso... É tal música de encomenda. Não tem problema algum. Qual é o problema? Se for, quero música assim, assim. Agora eu faço minha medida. Eu não vou
me esforçar demais para dilacerar, mas eu vou o máximo que posso ao encontro, de coincidir o que eu penso dessa pessoa, ou do que vai ficar bem, ou às vezes o contrário, que ninguém pensa, para chamar a atenção. Então é isso. Mas eu não tenho, a priori, nenhum pensamento de exclusão. Porque tem o poema do Brecht, ele não é assim, eu vou só dizer a ideia, que é assim, quem é o partido? Porque estamos falando do partido. Quem é o partido? Será que ele mora dentro dessa casa, nesse apartamento? Quem é ele? Não, o partido sou eu, você, somos nós. Por isso, se você sabe o caminho e não contar para nós, de que adianta tua sabedoria sozinho? Você pode estar certo e nós errados, mas se você não estiver conosco, como é que a gente vai saber? Não se separe de nós, por favor. Esse é o apelo. Então essa força de chamar e trabalhar em conjunto e fazer música, por exemplo, de encomenda. Se me pedirem, eu faço. Agora, eu não sei se ela vai se encaixar bem. Nunca me pediram muita música de encomenda. Mas quando pedem, eu tento. Eu não... E geralmente as pessoas que pedem deixam na independência, né? Não é? Antigamente tinha muito isso, né? Acho que hoje em dia é um pouco menos. Rareou mais. Né? Rareou mais, porque a coisa ficou tão caótica de novo, e amálgama, né? De tantas tentativas que tudo é um inesperado. Na indústria, por exemplo, que hoje é alternativo, passa a ser industrial, e do que era o sucesso industrial vai para o lado. É muito rápida a mudança de tudo. E você consegue escolher uma das suas composições que, quando você escuta novamente, ou quando você canta, bate um sentimento assim que te emociona muito? Eu sei que é difícil escolher, não, né? Não, olha, é difícil escolher, mas tem muitas que bate, porque é aí que está. Eu gosto muito do que eu faço, claro, né? Então eu gosto da música. Não há música que eu não goste. E cada uma está ligada a lembranças e coisas reais e tudo. Eu diria que, claro, é o Maracatu Atômico, né? Que saúda o Brasil em forma atômica, né? E rap é literatura? É literatura, nossa senhora, é literatura. Olha, que tem começo, meio e fim, conta histórias, com todos os estilos literários, com todas as capacidades. É fantástico, claro, imagina. É literatura viva já, com dança, expressão, é a arte, né, integrada. Né? Nietzsche dizia que os gregos tinham chegado que a grande meta era o ser humano, ele mesmo ser uma obra de arte o tempo todo, né? Aqui no Brasil muita gente é assim, consegue ser obra de arte o tempo todo. É natural isso, né? É a alma que fez sobreviver às maiores torturas, amarguras, né? Imagina a força disso. E qual é a melhor poesia ou música para se encerrar uma entrevista? O bico do beija-flor, 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 e toda a fauna a flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico, maramauê. Muito obrigado. Obrigado. Eu que digo obrigado. Até semana que vem. Aí os cronistas começaram, lá do fim da guerra, tanto o lado russo, stalinismo, tinha medo, e os americanos que esse Estado Novo, essas ideias que juntavam estética com religiosidade, iam dar um problema, enfim, e para se vingar do Getúlio, que obrigou eles fazerem volta redonda em troca da gente. Enfim, aí começaram uns cronistas dizendo, não, o Brasil não é tão importante não, e começaram a chegar uma gelada. Tudo para quê? Porque toda a arte moderna, como eu, acredito nessa amálgama e nessa força, né? Mesmo a arte moderna, seja de direita, com Plínio Salgado, ou de esquerda, Oswald de Andrade, a antropofagia é amálgama, em tom de fúria, o tempo todo. O nosso livro de hoje é um livro infantil, Madiba, o Menino Africano, de Rogério Andrade Barbosa. Rogério Andrade Barbosa já é um veterano quando se trata de textos infantis sobre o universo afro-brasileiro e africano. Nesta obra, o autor apresenta aos pequenos leitores a história de Nelson Mandela, desde sua infância até os dias atuais.
A criançada vai poder conhecer um pouco mais sobre a vida deste importante líder sul-africano, que se destacou na luta contra o apartheid. Gostou da dica? Visite o nosso blog e até a próxima semana!